paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Eu sou a diaconisa Rita e este é o programa Nova Vida, um programa da Igreja Brasil para Cristo em Porangaba. Estamos aqui nesta noite, eu, meu esposo presbítero Boaventura, para passarmos um pouquinho mais das nossas experiências com o Senhor Jesus. Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar convosco, para também, como disse a diaconisa Rita, acrescentarmos algo a mais na sua vida, aquilo que a gente tem, as experiências que a gente tem passado com o nosso Senhor Jesus. Bem, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Salmos. É uma palavra bastante conhecida, mas nesta noite o Senhor vai falar bastante conosco através desta palavra. Salmo 127 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Palavra gloriosa. Boaventura, aqui a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vamos comentar um pouco sobre essa casa nesta noite. Para você, o que é esta casa? Essa casa é no sentido literal, né? Onde há o seu fundamento, onde há as suas paredes. E na nossa vida também, nos variados segmentos da nossa vida cotidiana, nós temos a nossa casa, né? Nós temos também as paredes. E como há o fundamento, no sentido espiritual também, nós podemos trazer para nós essa palavra. Por quê? Nós sabemos pela palavra que o Senhor Jesus, Ele é esse fundamento, né? Diz a própria palavra diz que porque nós não podemos colocar um outro fundamento do que já está posto, o que é o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, começamos a dizer que o Senhor Jesus é o fundamento, né, dessa casa, né, dessa casa espiritual. E como uma casa também material, há várias paredes, a nossa casa espiritualmente há diversas paredes, né? Enquanto que essas paredes estiverem levantadas, nós estamos bem. E enquanto essas paredes não estiverem bem edificadas, nós não vamos estar bem, né? E nós podemos dividir essa casa em muitas paredes. Nós sabemos que uma casa tem, pelo menos na sua normalidade, uma casa tem 4 paredes, né? Mas algumas até tem mais. E nós sabemos também que, como já tenho dito, no nosso cotidiano, na nossa vida, nós vivemos em diversos segmentos, né? E numa primeira área aqui nós podemos entender que nós temos que edificar a nossa parede, né? Que seria a parede espiritual, né? Sem a qual seria uma primeira parede, construindo, como eu já disse, na pessoa do Senhor Jesus, que como uma casa física tem o seu fundamento e tem que ser bem sólido esse fundamento, né? Porque uma certa feita Jesus já disse que você falou sobre diversas casas. Uma foi construída sobre areia, né? E uma segunda foi construída sobre um terreno sólido, né? E veio a tempestade, veio os vendavais, e aquela que foi construída sobre a areia, ela não suportou assim os vendavais, as ventanias, enquanto que aquela que foi construída sobre a rocha, ela já suportou, ela permaneceu em pé mediante as tempestades, né, que vieram, né? Então nós começamos a dizer que nós devemos construir a nossa casa sobre a pessoa do Senhor Jesus, que é o único fundamento, né? Que se nós tentarmos colocar sobre um outro fundamento, sobre uma outra pessoa, essa casa vai a ruínas, né? Então, você comentando que a primeira parede assim, a ser edificada é espiritual. E como foi assim que você começou a edificar essa parede na sua vida? Nós vimos pela palavra de Deus que diz que por um só homem veio o pecado no mundo, né? E com ele veio também a morte, veio o pecado no mundo, e em seguida com ele também a consequência da morte.
tanto a morte física, porque antes o homem podia se relacionar com Deus, vamos ali pela palavra, Adão conversava com Deus, Eva conversava com Deus, e assim seguiria a humanidade, tendo assim uma comunhão, podendo até conversar com o seu Criador, né? Mas após o pecado, né, essa relação foi cortada, essa ponte foi cortada, foi desfeita, e o homem não perdeu essa relação, essa comunhão com Deus, e com isso, como eu já disse, trouxe a morte, tanto física como a morte espiritual. O homem começou a padecer, o homem começou a envelhecer, né? Vimos ali pela palavra de Deus que o homem seria assim, teria uma eternidade e seria jovem, né? Então veio o cansaço, né? E veio os demais, aquelas séries de pecados, e o homem sem Deus é sujeito a passar por todas, né? Por todas essas calamidades, e não foi diferente comigo, né? Pois até então eu não tinha construído a minha casa, não tinha começado a construir a minha casa sobre essa rocha, e vinha apenas ali de uma tradição, né? Uma tradição, mas não vinha assim de um conhecimento que eu teria que edificar a minha casa, que eu teria que edificar a minha vida, entregar a minha vida para a pessoa do Senhor Jesus, né? Que um dia veio ao mundo e ressuscitou ao terceiro dia, e era necessário que fosse pregado na cruz para que essa ponte voltasse, né, a intermediar a nossa vida com Deus, para que voltássemos a ter paz novamente, a viver novamente. Então, consequentemente, eu vim de uma família que também não estava fundamentada em sua casa espiritual sobre essa rocha, e consequentemente também nós éramos, assim, a nossa casa estava aberta para o inimigo, né, de nossas vidas, que é o diabo. E então eu era uma pessoa, como já disse por várias vezes, muito depressiva, uma pessoa assim que eu desejava assim que o chão se abrisse, que eu sumisse, né? Que houvesse um buraco, aparecesse de repente, que eu desaparecesse, porque eu não via razão para viver, né? Eu não sentia, por que eu estou nesse mundo? Eu não vejo sentido para a vida. Eu não vejo sentido para existir. Por que é que eu estou aqui, né? Eu andava pelos escuros, saía até à noite pelos matos, dava murro em árvores, e assim era a minha vida. Na escola, eu era aquele aluno isolado, né? Eu era bastante isolado, depressivo, bastante tímido. Até disse por esses dias, eu era tão tímido, né? Como até onde o inimigo age em nossas vidas. Eu tinha vergonha até de tossir até na classe, né? Então nós vemos que nós somos sujeitos, né, a essas maldades que o inimigo traz para nós, por nós não conhecermos a Deus, e nós temos esse rompimento, né, dessa aliança para com Deus que um dia foi quebrada no Éden, né? Que só é trazida de volta novamente quando nós nos rendemos a Deus através da pessoa do Senhor Jesus. E foi através daí que essa primeira parede na minha vida, ela começou a ser edificada, ou direi melhor ainda, que foi edificada, né? Que num certo momento da minha vida, quando eu vi que não dava mais, né? Que todo homem, ele tenta resistir o quanto pode para viver sem Deus, né? Ele acha que consegue viver sem Deus, né? E a própria palavra diz, nosso irmão o apóstolo Paulo dizendo que o príncipe desse século, qual seria? O diabo. Ele cegou o entendimento da humanidade para que a luz do Evangelho não resplandeça, não venha assim a iluminar o seu caminho. Então Deus não está pronto a iluminar o nosso caminho, mas há assim um véu, né, nos olhos da humanidade, dizendo assim que não vale a pena, que é loucura, né? O inimigo, ele cega de tal maneira o homem, coloca preconceito, barreiras de preconceito, barreiras de embaraço, dizendo: se nós edificarmos a nossa casa sobre esse fundamento que é a pessoa do Senhor Jesus, nós vamos ser escravos, né? E ao contrário, aí que nós vamos ser libertos. O inimigo, ele tenta intimidar, tenta assim enganar, dizendo que nós vamos ser escravos, né? Sabendo que a própria palavra diz, o Senhor Jesus dizendo em
Evangelho de João 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? No meu caso, eu libertei-me da depressão, libertei-me da angústia, libertei-me daquela timidez infernal na minha vida. Eu fui liberto. Então, se nós queremos ser libertos, nós temos que procurar conhecer a verdade e aceitar essa verdade em nossa vida, né? E em contrapartida, como diz, você quer continuar mentira, você vai continuar preso, né? Se você quer continuar, continue na mentira, você vai continuar sendo preso, escravo de Satanás. Mas você quer ser liberto, procure conhecer a verdade, aceitar a verdade, e essa verdade vos libertará. Então, você comentou assim que você era um jovem que às vezes até saía pelo escuro à noite, você procurava sempre estar sozinho, você não conseguia assim ser aquela pessoa, vamos dizer, que se relacionava com várias pessoas, você procurava ali o seu cantinho, você vivia, vamos dizer assim, num casulo, no seu mundo. Então, gostaria assim que você comentasse para nós, porque eu creio assim que há pessoas que estão nos assistindo neste momento que às vezes estão depressivos, às vezes não tem nem vontade de sair de casa mais, às vezes não tem aquela vontade de ter relacionamentos com outras pessoas, e nós aprendemos assim que é tão bom, nós temos amigos, nós convivemos com as demais pessoas. E como que você conseguiu sair dessa solidão? Como diz, você falou assim que você tinha que edificar a parede espiritual. Como que aconteceu isso na sua vida? Eu gostaria que você comentasse assim, para aquela pessoa que está nos ouvindo poder também ter a certeza que um dia ela vai sair dessa situação. Pois bem, eu estava deixando até a parte, eu me esqueci, A gente se empolga tanto em falar da pessoa do Senhor Jesus, daquilo que tem feito, e a gente esquece alguns detalhes muito preciosos. Eu havia me formado, se não me falha a memória, no ano de 1990, e como todos os formando, eles se dirigiu a São Paulo, para assim começar a lecionar. E eu me lembro que eu tinha assim uma classe já prontinha para que eu pudesse lecionar. E eu cheguei até a ver os alunos, foi me apresentar os alunos todos. E eu olhava aqueles alunos, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Uma pessoa como eu que vou fazer? Isso não é para mim, eu consigo falar com outra pessoa, sou tímido. Agora eu vou enfrentar toda essa criançada, E eu me lembro que foi me apresentado ali, logo eu saí no dia seguinte, seria o dia que eu iria iniciar. E à noite saí caminhando pelas ruas como antes, chutando as pedras, olhando para o céu. Meu Deus, o que é que eu faço, É esperado da minha parte que eu venha assim a fazer algo, que eu venha fazer valer aquilo para o que eu tenho estudado, meu Deus. Minha mãe está lá, minha mãe investiu em mim, o que vão pensar de mim, Então a vida nossa às vezes assim, nós nos preocupamos muito em que vão pensar de nós, Nós sofremos, nós nos rendemos a Deus e ficamos preocupados muito com o que vão pensar, e assim nós ficamos naquele casulo, como a irmã mencionou, e eu ficava naquela indecisão, eu não consigo, eu não sei como enfrentar assim, esse desafio, que para mim seria um desafio. O que aconteceu foi que chegou na outra manhã, acho que nessa mesma noite eu cheguei até a diretora, na casa da diretora, falei assim, olha, eu não vou lecionar, eu não vou ficar com a classe. E no momento ela não entendeu, porque o ser humano é difícil entender, porque talvez para essa pessoa que não nos entende, está tudo bem, ele não sofre essa depressão, essa angústia, aparentemente está tudo bem, Se bem que nós sabemos que quando nós não temos esse fundamento em nossa vida, que é a pessoa do Senhor Jesus, tudo pode ir bem, mas vai chegar um determinado momento da nossa vida que aquela parede, que é a principal parede, que é espiritual, que vai ser de grande valia para nós, que é com essa parede da área espiritual que nós vamos herdar o céu, que nós vamos assim se dobrar diante de Deus e vamos ser julgados, ou para a condenação eterna ou para o juízo eterno, Então às vezes alguém pode pensar, mas
para mim está tudo bem, eu estou bem na vida, minha vida material está bem, minha vida emocional está tudo bem, né? E esquecemos que a parede principal é espiritual, e às vezes nós deixamos essa parede para pensar nela, mas para ser construída depois. Então eu cheguei e disse, não, eu não quero mais. E chegou outro dia, logo de manhã, eu peguei o ônibus e voltei para Porangaba, né? E como seria mesmo o caso, os familiares não entenderam, né? Não entenderam. Mas o importante foi que, voltando, estava me esquecendo também, que naquela mesma noite que eu desisti daquela sala de aula, né, eu passei em frente assim, e ouvi um barulho assim de oração. Deus, agora, né? Até agora eu relutei, eu tinha ouvido falar de Jesus, até agora eu relutei, mas eu não posso mais, né? Eu tenho que entrar nesse lugar. E eu entrei naquele lugar, sei que já entrei, já falei, olha, faça uma oração por mim, eu preciso de oração, né? Eu começo a pensar, eu sinto até mentira com esse lugar, talvez voltar, né? Esse lugar que seria lá em Santana do Paraíba e testemunhar esse fato, né? Seria assim de muita importância, de muita edificação para aqueles que estão lá. E foi aquela oração, e a partir daquela oração, né, que Deus começou a trabalhar em minha vida, que com aquela oração é como se o meu coração estivesse assim, sendo aberto para a pessoa do Senhor Jesus entrar e começasse a edificar minha vida espiritual. E foi aí que, né, a vida espiritual foi edificada, né? Às vezes não é tão rápido como pensamos. Nós não devemos assim querer que todo mundo nos entenda assim de um momento para o outro, que não vamos entender, né? Mas o importante é nós estarmos bem diante daquele que nos criou e tem tudo para nos dar, né? Tem a paz, tem assim uma vida e vida em abundância para nos dar, né? Isso é muito bom. E como Então, se você, né, está também nessa, olha, não relute mais, né? Dá o seu primeiro passo. Existe um hino até que diz, né, um passo só tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa a sua vida transformar. Um passo só, um passo só. Talvez é esse passo que lhe falta, né? Dê esse passo em direção à pessoa do Senhor Jesus. Então, quando você, acho que naquele momento que você recebeu aquela oração, seu coração se abriu para você se entregar à pessoa bendita de Jesus. Naquele momento em que você aceitou a Jesus, você sentiu aquela solidão indo embora? Você sentiu que você já não estava mais só? Já foi um primeiro passo, né? A gente percebe que quando nós damos aquele primeiro passo, nós começamos a ter um ajudador, né? Porque, como eu costumo dizer, a gente é indagado muitas vezes, Ventura, todos nós somos filhos de Deus. Eu digo sim, todos nós somos filhos de Deus, de criação, né? Porque nós aprendemos pela palavra de Deus, o Evangelho de João, né, capítulo 1, que diz que Jesus veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio ali para os judeus. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Ele foi pregado numa cruz, né? Mas continua embaixo, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há uma grande diferença em sermos filhos de Deus de criação, né? Em sermos filhos de Deus de uma adoção, de nós sentirmos realmente essa paternidade, né? De nós sentirmos realmente que nós podemos gozar daquele colo de Deus, de estarmos no colo de Deus. Não aquele Deus que parece que está tão longe de nós que nós não conseguimos alcançar, né? Porque quando nós não recebemos Jesus, é assim que nós vemos Deus, né? Eu creio em Deus, mas é Deus lá no céu e eu no meu canto, né? É Deus lá e eu aqui, né? E não preciso fazer mais nada, não preciso me mexer, né? Não preciso adorá-lo, né? Não preciso ter um compromisso com Ele, né? Essa então é a diferença. Quando nós temos essa paternidade, né, de receber Jesus, nós passamos a ser filhos de adoção, né? Deus nos adota verdadeiramente como filhos e começamos a sentir que há alguém que nos entende, né? Ninguém até o momento nos entendia, agora nós achamos aquele que nos criou e não vê a hora de nós nos rendermos a Ele e Ele segurar forte as nossas mãos e nos tirar daquele calabouço, nos tirar daquele poço, daquela angústia, daquela depressão,
né, daquele mundo assim de derrota, daqueles pensamentos até mesmo de suicídio. Então essa é a grande diferença, né, de nós termos Deus. Então agora nós vamos ficar com um clipe musical e já já retornaremos dando continuidade à edificação desta casa. Coração se rasga e um vento forte corta sua alma. Na solidão o coração se alimenta de uma tristeza, de uma angústia sem fim. Pra solidão tenho a resposta. Não há quem possa resistir a esse amor. Nós já vimos, né, antes desse clipe musical, o irmão Boaventura estava comentando a respeito da sua vida, que ele precisava edificar a sua parede espiritual, onde ele comentou que ele era um jovem depressivo, onde comentou que ele era um jovem que se sentia sozinho, e a partir do momento em que ele entregou a sua vida à pessoa bendita de Jesus Cristo, solidão nunca mais. Isso, solidão nunca mais. Você falou sobre várias paredes. Qual seria a próxima parede que deveria ser edificada na sua vida? Seria a parede da família, né? Eu já disse, a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Não é pouca vida, não, vida com abundância. Então, como estava dizendo, vindo assim de uma família que não havia edificado ainda a sua casa sobre a pessoa do Senhor Jesus, a família não estava nada bem, né? O pai era alcoólatra, por muitas vezes assim,
nós éramos sobressaltados durante a noite com o estado de embriaguez do meu pai, né? A gente via as portas sendo arrombadas, caso de polícia, por muitas e muitas vezes pudemos ver também a polícia se dirigindo até a nossa casa, meu pai assim agredindo minha mãe, isso mesmo até nas ruas, e eu lembro que chegava até mesmo a gente era criança, não podia fazer nada, né? Chegava até a colocar, pegava a coberta assim, mordia aquela coberta de ver aquela cena, né? Aquela cena assim do inimigo assim destruindo, como eu já disse, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E quando nós não temos esse fundamento, não deixamos ser fundamentado, que a nossa casa seja construída sobre o Senhor Jesus, esse é o resultado, né? Então esse foi o resultado da minha família. Era uma vida só essa desgraça, tudo isso, né? E eles não tinham assim conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. E me faz lembrar assim, um versículo que diz, que Pedro fala, né? Que não foi comprado o ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais, né? Então a gente vivia assim, os pais viviam uma vida de tradição, né? Uma vida assim de tradição religiosa. Então nós vimos que a tradição é diferente de se fundamentar a casa na pessoa do Senhor Jesus. Então eles tinham assim, uma tradição, né? Mas diz a palavra que não foi comprado o ouro, que nós fomos resgatados, que eu fui resgatado também, né? Daquela vida de depressão, mas foi pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Então com essa minha aceitação do Evangelho, eu creio que ali uns 2 anos após, Jesus também começou a edificar a família. Jesus começou a edificar, a pegar, com aquelas paredes, né, fossem sendo levantadas, né. Minha mãe também permitiu que o Senhor Jesus edificasse a vida dela, né, entregou a sua vida à pessoa do Senhor Jesus, né. Logo após também, uma das minhas irmãs, meu pai, até então alcoólatra, começou também aquele processo de libertação, sendo também, deixando também ser edificado, né, por essa pedra, né, por esse fundamento que o Senhor Jesus deixou ser trabalhado, né, como disse, às vezes precisa de um momento, num extremo de sua vida também, como viu que não tinha por onde ir, deixou também ser resgatado. E hoje eu posso dizer, né, que essa parede também, né, essa parede que se chama família também da minha casa, foi assim edificada, foi construída na pessoa do Senhor Jesus. Então, você disse assim, que sofreu muito na infância pelo fato que o seu lar estava desestruturado, né? O pai é alcoólatra, nós sabemos que infelizmente esse vício traz muitas consequências para dentro da casa. Você como criança sofreu muito, porque eu vejo assim, nós filhos olhamos os pais, né? Nós queremos ver o nosso pai, o nosso herói, aquela pessoa com quem nós queremos parecer quando nós crescermos. Então eu imagino assim, talvez você como criança olhar para o seu pai chegando bêbado, muitas vezes agredindo a sua mãe, e você vê ali aquela visão de herói se desmoronando. Imagina assim, trouxe muito sofrimento, e eu vejo assim, você com esse sofrimento você entrou ali na solidão, na depressão. E nós vemos hoje lares que estão passando pela mesma situação que o seu lar passou outrora, e nós vemos aí filhos entrando nas drogas, no vício do álcool, cometendo barbaridades, né? Então nós vemos que cada ser humano às vezes diante de um problema reage de um jeito. Você reagiu se trancando num casulo, se isolando, sentindo vergonha, talvez até mesmo aquele sentimento de vergonha de onde eu vim. Todo mundo conhece a minha história, todo mundo sabe, muitas vezes até apontado, lá vai o filho do bêbado, para ele, que futuro ele vai ter? Será que ele vai puxar o pai? Mas como você disse,
a parede, a partir do momento que você aceitou Jesus, a parede dessa casa, a família, foi edificada. A partir do momento também que você aceitou o Evangelho, você aceitou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você deixou aquela tradição que você recebeu dos seus pais, mas aceitou o Evangelho, a pessoa bendita de Jesus Cristo, ali a sua família começou a ser transformada. Ali você começou a ter o seu lar edificado. Hoje tenho a felicidade de conhecer o seu pai, e hoje eu vejo realmente, eu posso dizer para você que está nos assistindo, que Jesus fez a obra maravilhosa. Hoje eu vejo ele ali e eu falo assim: Senhor, como o Senhor é poderoso, né? Aquele Senhor disposto a trabalhar, se dedicando assim à leitura da palavra de Deus, a aproveitar quanto mais tempo ele tem, ele procura para se absorver mesmo, se alimentar, absorver a palavra de Deus ali, aquela fome e sede da palavra de Deus. Então nós vemos, eu posso dizer para você, talvez você esteja aí falando: olha, ele está contando a minha vida, a minha infância talvez seja parecida com a dele. Assim como Jesus edificou a casa dele, ele pode edificar a sua casa. Mas você tem que abrir o coração. Então essa casa, essa parede foi edificada. Essa parede foi edificada. E de uma maneira muito linda. É muito linda, né? Que a família quase toda se permitiu a ser edificada. Eu me lembro, Rita, no tempo de escola, no estudo de psicologia, até um professor falava, e como se ele estivesse falando direto para mim, a matéria de psicologia. E esse professor, até conhecido, né, na cidade, e o ensinamento ele falava assim: olha, quando há um trauma, quando há uma frustração, né, há dois tipos de reações, né? Ou a pessoa ela se torna uma pessoa muito para fora, não extrovertida, ou como diz ela explode para fora e começa, como a irmã falou, começa a se envolver com drogas, começa a bagunçar o coreto, vamos assim dizer, né? Ou ela se isola, né? E ali é como se Deus até estivesse falando comigo, né? Poxa, então eu estou no segundo caso, eu sou aquela pessoa que explode, mas explode para dentro, né? Então houve uma explosão na minha vida, mas para dentro, né? Então esses dois tipos de reações, né? Um reage para fora, o outro reage para dentro, né? Mas sabemos que nos dois casos há o sofrimento, né? Há o sofrimento. Mas o Senhor Jesus está disposto a trabalhar em ambos os casos, né? Quando eu reagi dessa maneira, né? Aceitando o Senhor Jesus, né? É interessante que todos que se encontram nesse mesmo estado possam assim fazer. Então, você acha que todo esse trauma, vamos dizer assim, vamos considerar um trauma assim, da infância, você veio carregando esse fardo ali, você acha que prejudicou você assim, lá por dentro, em alguma coisa, vamos dizer, para o seu futuro, a sua visão lá na frente, talvez de você casar, você ser pai? Você acha que trouxe, você estava trazendo alguma consequência disso que você passou na infância? Estava trazendo, porque aquela timidez toda, aquela pressão, né, aquela escravidão assim, do inimigo, como eu disse, né, nós achamos que somos livres. Sem Deus ninguém é livre. Então eu estava preso no meu mundo e eu jamais me imaginava assim, namorando, né? Muito menos casado, né? Jamais. Mesmo acho que conversar seria assim, uns momentos raríssimos assim, de conversar assim, com uma moça, de tanto que eu me sentia inferior, né? Me sentia o menor dos menores, vamos assim dizer, o menorzinho dos menores eu sentia. Então eu jamais me imaginava isso, né? Então você já disse que Deus edificou na sua vida a parede espiritual, a segunda foi a parede da família, então podemos dizer que a terceira parede ali a ser edificada foi emocional. Isso, foi emocional, né? Mas eu me lembro, né? É gratificante lembrar que eu olhava, até antes, né? Antes de me deixar ser edificado, eu olhava e ficava naquele mundo.
Mas a partir do momento que eu permiti, né, que o Senhor Jesus trabalhasse na minha vida, Ele me deu, sim, uma nova visão, me deu esperança, né, uma esperança de vida, me deu motivação, me fez acreditar que eu posso, né? Existe até um hino da Verdade que diz: eu posso. Então, se você acha que não pode, com Deus você pode, sim, né? E foi interessante esse caso, né? Que nós temos aí as novelas, os filmes românticos, e às vezes a gente acha que isso aí é só bobagem, é só fantasia. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que com Deus tudo aquilo que parece fantasia, parece sonho, né? Deus, Ele quer fazer realidade em nossa vida, né? Deus quer fazer realidade em nossa vida. E eu lembro que daí tudo eu falei: não, agora sim, eu quero. Só que eu resolvi esperar em Deus também para que essa parede fosse edificada. Eu não me atirei, né? Eu não me atirei assim, não, agora eu quero casar, agora eu quero namorar. Eu simplesmente falei com Deus, ele foi até em pensamento: meu Deus, eu quero uma esposa assim, 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 né? E esperei, né? Tive a oportunidade, sim, de namorar, tive durante aqueles anos no Evangelho, tive a oportunidade de namorar, mas eu queria fazer assim, de uma maneira assim, com Deus, né? Que me permita, assim, colocar pelo menos alguns minutos a mais. O que acontece hoje em dia, quando nós não deixamos de ser lapidados, trabalhados por Deus, nós começamos a namorar porque, eu vou namorar porque se o meu colega vê que eu não tenho namorado, o que ele vai pensar de mim, né? O que ele vai pensar de mim? O que A, o que B vai pensar de mim se eu não namoro, né? Então há muitos casos assim, e começa-se a namorar por meses, anos, talvez depois uma gravidez indesejada, depois um casamento indesejado, né? E vem aí uma criança, uma consequência daí do erro, e já não sabe mais se casa ou não casa, já tem começa tudo errado, a mãe solteira, o pai já problema com pensão. Então nós vemos que tudo isso é consequência do pecado. Então nós aprendemos com Deus, então, que devemos edificar em Deus também a nossa vida emocional. Deus, então eu quero assim, eu vou esperar em Ti, né? E eu me lembro ali, nunca esquecerei esse dia, eu sentado ali assim, nos bancos com jovens, né? De repente, né, entra assim, a Rita, né? Rita de Cássia, e eu digo para Deus: Deus é essa mesmo, né? E Deus assim confirmou, e estamos até hoje, somos felizes em Deus. Então quer dizer que com Deus, né? Com Deus, quando nós sonhamos com Deus, nós sonhamos um sonho verdadeiro. Até aquilo que para o mundo é fantasia, mas para com Deus tudo é mais fácil. Então Deus também edificou essa parede, essa vida emocional, né? Então, Deus trabalhou nessa, edificou essa parede emocional. Você, no caso, você se apaixonou, né? Deus preparou a esposa. E na emoção de ser pai, Deus trabalhou também na sua vida? Trabalhou também, porque são muitas frustrações, muitos traumas que depois, com Deus vai trabalhando por etapas. E eu tinha dificuldade assim, de ser pai, porque como filho eu começava assim, a examinar o pai. E aí fica aquela coisa: como é que serei como pai? Será que não vai acontecer tudo? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou saber educar? Será que eu vou saber dar amor, né? Então houve assim um processo também de Deus nisso, né? Na minha vida, e custou-se um pouco até com a ideia de ser pai, né? Mas Deus também, né, trabalhou nessa parte, Ele ficou essa área da minha vida, e nós temos aí uma filha de 9 anos, né? Pela graça do Senhor Jesus. Então, nós vemos assim, queremos passar para você que está nos assistindo, que muitas vezes você pensa: não, eu vou aceitar Jesus e a minha vida vai ser transformada como um piscar de olhos. Não, vocês estão podendo ter a oportunidade de viver na vida do Boaventura, que foram etapas. E o gostoso é isso, né? Você vai vencendo uma etapa, você vai vencendo outra, e
Isso é que é gostoso, né? Eu me lembro dessa pergunta porque eu tinha aquele desejo de engravidar, eu sonhava em ser mãe, eu chorava, você falava assim, calma, um dia eu perguntei. E você relatou, né? Então era algo ainda que o Senhor Jesus estava trabalhando. E eu orei, esperei, chegou aquele momento que você chegou e falou, eu estou preparado. Você pediu, Senhor, eu quero ser pai. Eu imagino assim a felicidade de Deus quando lá no seu trono assim inclinou o ouvido e falou, não, meu servo está pedindo, eu quero ser pai. O Senhor nos abençoou. Foi uma bênção, né? Então eu imagino assim a alegria de Deus. Porque muitas vezes Deus quer ouvir de você. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero que o Senhor tire esse sentimento que está no meu coração. Eu quero que o Senhor tire essa amargura que está no meu coração. É isso que o Senhor está esperando ouvir de você, para Ele poder trabalhar na sua vida. Assim como quando Ele ouviu o Boaventura falando, Ele olhava o meu choro, a minha aflição. Depois se sentiu preparado e falou, Senhor, dai-me um filho. Né? Dá-me um filho. Então, e o Senhor concedeu. E essa daí foi mais uma parede que o Senhor edificou, né? Mais uma parede edificada. Mais uma parede. E assim, qual outra parede assim, que você acha? Já estamos chegando aí aos minutos finais desse programa. Eu gostaria assim que você falasse aí se tem mais alguma parede a ser edificada e que você deixasse aí para os irmãos. Eu gostaria de dizer também a parede da providência de Deus em nossa vida, dos nossos viveres, né? A palavra de Deus diz para nós não andarmos ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que nos vestirmos, né? Diz isso, né? Porque todas essas coisas, as demais pessoas, elas se preocupam, né? Manda nós olharmos para as aves do céu, que não semeia, nem colhe. Deus cuida, né? E Deus tem cuidado, né? Que a gente começa a pensar, meu Deus, será que eu joguei tudo pelo alto, a carreira assim, de professor? Mas nós vemos que Deus trabalhou tudo nisso, e aquilo que às vezes nós reputamos assim por perda, né? Mas Deus, Ele nos amadurece e vê que com Deus nós não perdemos, ao contrário, com Deus nós ganhamos. E até mesmo nós achamos que perdemos talvez na parte material, às vezes que perdemos na parte de sucesso, e Deus não tem me deixado faltar nada. Eu me lembro ainda, eu morava em Tatuí, e eu estava também para casar, eu estava preocupado, meu Deus, eu pago aluguel, e eu não quero namorar muitos anos, ó Deus, eu quero assim, um compromisso sério. E eu estava ali, e por uns momentos, estava ansioso aquele dia, né? Que era uma área da minha vida que tinha que ser edificada, mas uma outra parede da providência material que tinha que ser edificada, né? E eu me lembro ali que eu estava até trabalhando à noite, né? À noite, e não estava aguentando mais, suportando mais trabalhar à noite, estava emagrecendo, né? Até que eu cheguei até a tomar o remédio diazepam, nunca havia tomado na minha vida, foi a primeira vez, né? Foi a última também. Estava ali porque eu queria, mas meu Deus, a única maneira de eu conseguir construir, eu achava, às vezes nós achamos que a única maneira de realizar algo em nossa vida é da maneira nossa, né? Com as nossas mãos, né? E eu estava ali labutando, né? Até que Deus usa um servo dele e envia esses servos na nossa casa e diz, olha, Deus não precisa que você faça isso, né? Você não precisa trabalhar desse jeito, né? E foi assim que eu pedi ali para que nós acertássemos assim a conta no trabalho, e viemos para Porangaba, construímos, e Deus tem nos dado vitória, nos dado também a bênção espiritual. Não que essa seja mais importante, mas é importante que Deus sempre entra no momento certo da nossa vida, não nos deixando faltar, né? Não nos deixando faltar. E entra até nesse salmo que diz, né, Rita, que de nada adianta nós acordarmos de madrugada. Imagine acordar de madrugada. Quem que gosta de acordar de madrugada, né? Quem que gosta de acordar cedo, né? Talvez tenha alguns que é raríssimo, né? Talvez hoje todo mundo costuma, a maioria dormir tarde ainda, né? Aqueles que ainda dormem mais cedo, tudo bem.
Mas de nada adianta a gente acordar de madrugada, a gente repousar e dormir tarde, e o que mais? Comer o pão de dores. O que é comer o pão de dores? Às vezes se alimentar apressadamente. Olha, está aqui o café, não, eu estou com pressa. Olha, está aqui o almoço, não. Comer rapidamente, nem sentimos o gosto do alimento. Não é isso que Deus quer para nós, né? O que Ele quer para nós? Ele quer um sono tranquilo. Que é que diz que assim Deus dá a seus amados, olha, o sono, né? Então eu aprendi também que com Deus nós temos que trabalhar, sim. Nós temos que ser um bom empregado, sim. Devemos servir os nossos patrões, né? Fielmente também. Mas nós não devemos colocar tanta ansiedade nisso. Então Deus também Ele construiu e nos deu também os viveres, né? Nos colocou viveres em nossa vida, colocou assim coisas que nos permite ver que talvez se eu tivesse não nada contra quem está lecionando, mas de repente eu lá sem Deus não teria o que eu tenho hoje, né? Não que isso seja tudo, não que talvez isso eu não possa perder isso, porque nada temos, né? Até Paulo fala assim, nada trouxemos a esse mundo, e é manifesto que nada nós vamos levar dele, né? Nós não vamos levar assim uma mudança para o cemitério, né? Mas o que nós vamos levar, né? Podemos levar é uma vida, né? Com Deus aqui, né? Uma vida de bons frutos, né? Ou levarmos também, se não deixarmos, não recebermos Jesus em nossa vida, levarmos uma vida assim também, de pecados, de erros, uma vida sem Deus, né? Só isso que podemos. Então Deus também permitiu que fosse edificada em minha vida essa parede da vida material, vamos assim dizer. Então, já estamos chegando ao final do programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo. Então, como o resultado de toda a minha frustração de infância, trauma de infância, né, foi o resultado, talvez que começou ali na família, e eu já disse aqui também alguns dias atrás, que a família foi a primeira instituição formada na Terra, e com Adão e Eva, todas as demais instituições, ela vem da família, né? Então é interessante que essa seja edificada na pessoa do Senhor Jesus, e é edificante que os pais, ele também tem um amor para dar para os seus filhos, tem um tempo, né? Rapidamente quero contar assim, um fato, né, que diz: o filho chega para o pai e pergunta para o pai: pai, quanto vale uma hora do seu trabalho? E o pai fala: filho, deixa, não tome meu tempo, filho. Não, pai, eu quero saber quanto vale uma hora sua do seu trabalho ali na empresa, pai. De tanto insistir, o pai falou assim: olha, 10 reais. Daí o filho tinha 5 no bolso: pai, me arruma. Foi lá com o vô, me arruma 5 reais. E chegou no pai: pai, toma, pai, eu quero que o senhor fique comigo uma hora, estou pagando para o senhor ficar comigo uma hora. Então nós vemos até que extremo fica a nossa vida familiar, às vezes, por nós nos preocuparmos, como foi falado, demasiadamente com as coisas temporais, e não nos deixarmos ser construído a nossa parede, a nossa vida espiritual, emocional. Nós ficamos no corre-corre, e às vezes nós achamos que isso é ganho, e entendemos que é perda, né, quando nós não valorizamos a família. Amém? Então quero deixar também para você que está nos assistindo, como a leitura falou já no início, né, que alguns, quando está passando por alguma frustração, se explodem para dentro, outros para fora, e começam a se envolver com drogas, com álcool, começam a fazer algumas badernas. Quero dizer para você, talvez você esteja passando com algo assim com o seu filho, ou talvez o seu filho esteja em depressão, ou talvez seu filho esteja envolvido no álcool, na droga. Pare um pouco para refletir como está a sua casa, no que a sua casa está sendo edificada. Como ele falou, ele deixou que o Senhor Jesus edificasse a sua casa. Mas no momento que ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus edificou as paredes ali, espiritual, que primeiro é a nossa salvação, a parede da família, que eu posso dizer que o Senhor restaurou ali a sua família, a parede emocional, a parede financeira, que ele andava demasiadamente preocupado com o dia de amanhã. E a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então nós devemos entregar, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor quer cuidar de você. Lança sobre Ele a sua ansiedade, deixa o Senhor edificar a sua casa.
Deixa o Senhor aí edificar o seu lar, edifica o seu lar sobre a rocha. Eu posso dizer, eu sou grata a Deus pelo que Deus fez na vida do Boaventura, porque além do Senhor ter edificado a casa dele, o Senhor fez que nós tornássemos um lar. E o nosso lar está edificado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu posso dizer sim que eu acompanhei um pouco dessa libertação que o Senhor Jesus foi fazendo na vida dele. Eu posso dizer para você, não foi fácil, não foi da noite para o dia, mas ele quis. Bastou simplesmente ele querer. O Senhor está querendo simplesmente ouvir de você: Senhor, eu quero. Pai, eu quero que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor mude a minha casa, a minha família. Convida o Senhor Jesus agora para entrar na sua casa. Amém? Nós vamos estar orando neste momento. Eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por este momento tão precioso que passamos na tua presença. Apresentamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa, Senhor, que está nos assistindo, Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento. Talvez esteja, Senhor, pensando que a sua vida não tem mais solução. Talvez, Senhor, meu Deus, pensando até mesmo em suicídio, ó Pai. Mas neste momento, em nome de Jesus, eu creio que ela está sendo alcançada pelo teu poder, Senhor, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo neste momento, ó Pai. Através, Senhor, meu Deus, dessa conversação aqui com o teu servo, através do testemunho do teu servo, do qual o Senhor libertou, do qual o Senhor edificou a sua casa, o Senhor restaurou a sua família, o Senhor restaurou os seus sonhos. Papai querido, restaura os sonhos, Senhor, dessa pessoa que está nos assistindo neste momento, Pai. Eu creio, Senhor, meu Deus, que é isso que o Senhor deseja fazer em cada coração nesta noite, em cada alma, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. E neste momento, desde já eu agradeço. Quero dizer para você, deixa o Senhor edificar a sua casa. Você vai ficar com um clipe musical neste momento. Eu creio que o título é Deus dormiu lá em casa. Convida o Senhor para entrar na sua casa. Ele está procurando uma casa. Ele fala assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo a porta do teu coração. Abra e deixe ele entrar. Amém? Uma boa noite a todos. Na paz do Senhor Jesus. Caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer era a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Fez o meu lar renascer.
se a sua porta se abrir. Por isso ardia o meu coração quando ele falava o céu em mim. Por isso ardia o meu coração quando ele falava, era o céu em mim. Fica conosco, Senhor, já se basta.